domínios morfoclimáticos. Professor, Oi, pode falar, filho. mandaram no WhatsApp que não estão te escutando, não. Não estão me escutando? Falaram no WhatsApp lá. Tá conseguindo me escutar, filhão, direitinho? Então, beleza, vamos que vamos. Bom, hoje nós vamos falar sobre domínios morfoclimáticos. Deixa eu compartilhar a tela para vocês, a gente começar a nossa brincadeira aí. Bom, galera, é o seguinte. Esse é um dos assuntos mais cobrados na ESA. Um dos mais cobrados. E por quê? Porque quando nós falamos de domínios morfoclimáticos, nós estamos trabalhando com duas informações distintas. Aliás, com três informações. A ESA cobra clima? Claro que cobra. A ESA cobra relevo? Claro que cobra. Cobra vegetação? Claro que cobra. Porém, quando nós falamos de domínios morfoclimáticos, você precisa ter uma atenção redobrada. Por quê? Porque tanto que existe uma ordem para que eu possa explicar isso para vocês. Eu não posso, por exemplo, iniciar o ano dando domínios morfoclimáticos. Por quê? Porque essa matéria ela vai envolver clima, relevo e vegetação. Então você precisa minimamente saber de clima e relevo para entender as formações vegetais. Por isso que nós precisamos seguir uma ordem para que a gente possa estar estudando, certo? E esse é um dos assuntos mais cobrados na ESA. Por quê? Porque tem um grau de cobrança muito forte, porque é complexo, junta muitas informações. Porém, antes da gente propriamente dito entrar em domínio morfoclimático, a gente precisa entender um pouco dos biomas. Por quê? Os biomas estão contidos no domínio morfoclimático, em cada um. Biomas são grandes áreas ou ecorregiões geográficas de até mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, olha aí, uma dimensão que equivale a pouco menos que o estado do Pará ou da África do Sul, com condições ambientais específicas, onde ocorre interação do conjunto natural. Apesar da diversidade de vegetação, a paisagem apresenta-se com certa uniformidade, havendo, porém, dificuldade de definição dos seus limites naturais. O IBGE fez uma distinção, ele fez uma separação dos biomas, que vocês já conhecem, já ouviram falar bastante. Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia, Caatinga, Pantanal e Pampa, os famosos Pampas gaúchos. Só que esses biomas, eles se inserem nos domínios porque, além da parte no que diz respeito, no tocante, no que tange a vegetação, ele vai envolver muito mais informações. Logo, o domínio é o conjunto natural em que a interação entre o clima e os elementos, relevo ou vegetação determinantes. Possui o domínio certa ordem de grandeza, geralmente apresentando-se com uma área menor do que o bioma. Apesar da área ser menor, galera, ele envolve mais elementos, porque nesse conjunto nós vamos encontrar o quê? Uma certa coerência de aspectos, como relevo, solo, vegetação, clima, hidrografia. Olha quanta coisa fica atrelado a um domínio morfoclimático. Ele pode ser uma área, geograficamente falando, menor. Porém, em se tratando de elementos de biodiversidade, ele é muito mais rico, certo? Ele substitui um termo como, por exemplo, zona tropical, zona temperada, porque ele tem uma outra definição geográfica. Então, a gente pode definir o domínio morfoclimático a partir de características como clima, botânica, pedológica, que é solo, hidrológica, fitogeográfica, havendo 6 desses domínios. E vamos estudar especificamente cada um deles. Primeiro é o domínio amazônico, depois dos cerrados, depois mares, de morros, caatingas, araucárias e pradarias. Galera, em se tratando em cobrança de prova, tá bom? Todos os 6 caem com a mesma proporção. Não existe aí necessariamente, mas cai mais na floresta amazônica, cai mais domínio amazônico, negativo. Domínio morfoclimático cai os 6. É muito bem explorado esse assunto, principalmente porque ele tende a confundir a cabeça das pessoas, fazendo uma enorme bagunça aí, misturando bioma com tipos de vegetação e suas características. Só que, na verdade, aqui nós temos
muitas informações agregadas, são muitos valores agregados. E por conta de termos bastante valor agregado, nós precisamos, em um momento, conhecê-los individualmente, que é o que nós vamos fazer agora, mas eu aconselho vocês o seguinte, presta muita atenção. Você vai aprender hoje o domínio morfoclimático. Claro, você vai escutar a aula de novo, vai dar uma lida na apresentação para poder executar os seus exercícios. Porém, antes de fazer os exercícios, eu, particularmente, aconselho que vocês estudem novamente o conteúdo de clima, novamente o conteúdo de relevo, que estudem novamente o conteúdo de hidrografia, águas superficiais, que estudem a temática sobre biomas. Quando você estudar isoladamente cada um deles, você volta para estudar domínios morfoclimáticos, porque muito do jargão técnico que será utilizado na elaboração das questões, além como a cobrança acerca dos conteúdos, vão estar atrelados a esses conceitos, a essas matérias que nós já estudamos anteriormente. Então vamos lá, resumindo. Enquanto o bioma leva em consideração fatores bióticos, ou seja, população bióticas que habitam determinado local, o conceito de domínio morfoclimático, que olha aí, galera, que interessante, foi proposto também por Aziz Absaber. O mesmo geógrafo foi um dos grandes geógrafos, um dos 3 geógrafos que mapearam o território brasileiro. Lembra? Haroldo de Azevedo, Aziz Absaber e, por último, Jurandir Rocha. Então, Absaber, ele não só mapeou o relevo, como também definiu os domínios morfoclimáticos, tá bom? O domínio morfoclimático vai levar em consideração, como o nome sugere, aspectos físicos de relevo, principalmente no que diz respeito à mistura, essa interação entre clima e a forma de um determinado local, ou seja, clima e relevo. O bioma Caatinga, por exemplo, trata de espécies da fauna e da flora que pertencem a trechos da região Nordeste. Já o domínio morfoclimático da Caatinga, pegou a diferença? Trata do clima semiárido, que influencia na configuração do relevo, de estrutura cristalina, etc. E que, por sua vez, possui uma quantidade de animais específicas. Então, enquanto o bioma vai falar da espécie de fauna e flora, ou seja, animal e vegetação, fauna, animais, flora, vegetação. Enquanto o bioma fala sobre vegetação e animais, o domínio morfoclimático vai tratar de todos esses aspectos. Ele é muito mais abrangente. Domínios morfoclimáticos do Brasil. São divisões que se baseiam nos diferentes tipos de relevo que são resultantes das condições climáticas atuais e do passado, bem como na cobertura vegetal e nos tipos de solo. Galera, essas formações, assim como o relevo, assim como o processo de evolução da vegetação, elas não surgem da noite para o dia. Ó, pimba, nasceu, cresceu agora. Não, não funciona dessa maneira. Elas têm um histórico de evolução, um histórico de transformações. Então, não aconteceu da noite para o dia, certo? Isso aí tem um histórico de evolução. Olha aí o nosso famoso Aziz Absaber. Aziz Nassib Absaber, né? Tem descendência árabe. Segundo o nosso mestre aí, querido geógrafo, para mim é o mestre, para vocês é um carrasco que traz uma informação, vocês terem que aprender tanta coisa para ser cobrado na prova, né? Nós dividimos aí os domínios morfoclimáticos em 6. Basicamente, ó, apenas uma chamada rápida de informação para cada um deles. Domínio amazônico, terras baixas, florestadas e equatoriais. Beleza? Caatinga são depressões intermontanas. Pô, Bruno, intermontana é um significado para dizer que está entre montanhas? Então, galera, tecnicamente sim, mas nós não temos montanhas no nosso país. Se você considerar a altitude da parte mais profunda de uma depressão até a parte mais alta de um planalto, vamos provavelmente chegar à altitude de uma montanha. Então, essa consideração de estar entre montanhas é por conta que você tem o quê? Uma depressão. Pega a visão aí. Lembra do que é depressão? Depressão é uma área, ó, tá aqui, ó, relevo, relevo, relevo. Depressão, uma área rebaixada, volta ao normal, em relação ao seu entorno. Logo, a parte mais baixa dessa depressão, se considerar essa altitude, mais a do planalto, com certeza vamos ter aí uma altitude de montanha. Então, por isso, depressões intermontanas. E também, e mais correto,
interplanáuticas, por estarem entre planaltos de clima semiárido. Domínio dos cerrados. Olha só como é que é fácil, né? Domínio amazônico, você já sabe que está pegando toda a região norte, certo? Caatinga, interior do Nordeste. Domínio dos cerrados, região central do Brasil, chapadões tropicais, interiores com cerrados e florestas galerias. Você já sabe, você já aprendeu que lá na região do cerrado, para que possa ser plantado, praticada agricultura, é necessário utilizar do processo da calagem, que é um processo que trata de adicionar pó de calcário ao solo para, no intuito de reduzir a acidez desse solo, tornando possível o plantio. E isso só vai acontecer por grandes latifundiários. Por quê? Porque o pobre não vai conseguir fazer isso, né, galera? Não tem o poder aquisitivo para isso. Beleza? Domínio das araucárias ou dos planaltos subtropicais com araucárias. Pega a visão aí. Vou fazer uma pergunta, alguém libera o microfone e me diz: domínio das araucárias. Vai lá, no tiro, galera. Aonde encontra esse domínio morfoclimático? E me responde, me justifica o porquê que tu respondeu isso. Vamos ver se vocês entenderem quando eu falo que mistura relevo, clima e vegetação. Fala para mim, aonde fica o domínio das araucárias? Valendo um Kit Kat quando acabar a pandemia. Pô, professor, aí não tô lembrado não, professor. Vou arriscar aqui, hein? Fica no Região sul? centro, meio pro sul ali. Meio pro Centro-oeste, meio sul. Explica o porquê que você chegou à conclusão de que está perto do sul. Por causa do subtropical. Beleza, garoto? Planaltos subtropicais. Entender esse caramba. Nós estamos falando de domínios morfoclimáticos, que mistura clima, relevo e vegetação. Você pode não lembrar onde fica o domínio das araucárias, mas olha a descrição aqui, ó. Ou dos planaltos subtropicais com araucárias. Qual é a região do Brasil com predominância? Eu digo predominância, porque não é a única que possui. Mas qual é a região do Brasil com predominância em clima subtropical? Região sul. É claro que nós temos numa parte do estado de São Paulo o clima subtropical, mas a predominância é para a região sul. Matou, beleza. Domínio dos mares de morros, áreas mamelonares, tropicais, atlânticas, florestadas, aonde eu encontro esse domínio morfoclimático em sua maior parte. Centro-oeste? Não, vou dar o bizu. Norte. Tropicais, atlânticas. Norte? Hã? Norte? Norte. Não, tropicais, No atlânticas. litoral. Talvez se vocês confundissem com o Nordeste ainda estava valendo, mas pensa aí, litoral, ó. Pegou a visão? Litoral. Tropical Atlântico, beleza? Domínio dos pampas, Tá. as famosas pradarias, ou das coxilhas subtropicais com padarias mistas. Quem errar a região onde tem esse domínio morfoclimático vai ficar 15 anos sem namorar. Vamos lá. Fica no sul. Fica no sul. Ficou com medo, né? Chegou a suar aqui agora, né? Chegou a tremer na base aí agora. Por fim, galera, as faixas de transição. Ó, existem alguns autores que dizem que faixas de transição não são domínios morfoclimáticos. Mentira, é sim. O que acontece? Entre um domínio e outro, você vai encontrar, por exemplo, se eu estiver mais próximo do Pampa, eu vou encontrar vegetação típica lá de pradarias. Se eu estiver mais próximo do Mares de Morros, eu vou encontrar vegetação típica floresta tropical. Quando eu misturo essas duas, gera uma outra, que é o que nós vamos ver lá na frente, as faixas de transição. Então, se vocês verem alguém defendendo a ideia de que faixa de transição não é domínio morfoclimático, esse cara aí está negando uma série de conhecimentos. Mas tem, hein? Pior que tem. Graças a Deus, os nossos autores aí do nosso edital, da nossa prova, não vão por essa onda viajante aí da galera, não. Olha lá, mapinha bacana, cara. Não, professor, na minha prova não cai mapa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você precisa ter isso aqui na tua mente para que na hora que você executar os exercícios e principalmente a tua prova, você associe quase que por osmose aonde estão localizados os domínios morfoclimáticos. Por isso que mesmo sendo visual, sendo tão fácil, eu faço questão de ler um por um. Olha aqui, ó, amazônico, terras baixas e florestas equatoriais. Olha aqui, ó, área de extensão totalmente região norte. Cerrados, chapadões tropicais, interiores com cerrados e matas galerias. Olha aí, região
central do Brasil. Mares de morros. Olha aí, pega toda a região sudeste mais uma região nordeste. Então, olha aí, complementando o que nós falamos lá no slide anterior, também pega a região nordeste. Beleza? Mas acho que alguém tinha falado do nordeste. Acho que foi alguma menina que ouviu uma voz assim, nordeste. Tá valendo. Ó, Caatinga. Depressões intermontanas. Aonde são essas supostas montanhas que ele diz aí, ó? Ó, do lado de cá, onde está a seta do mouse, lado esquerdo, nós temos Chapada Diamantina. não é isso? Agora aqui, Borborema. está aqui do lado direito. Foi da nossa aula de... É Diamantina, né? Hã? Diamantina? Exatamente, Chapada Diamantina. Diamantina é a direita, a outra é a esquerda. E Planalto da Borborema à esquerda. É, Borborema esquerda. Show. Araucárias, olha aqui, na região sul, gente, a araucária, para mim, é a árvore mais bonita do planeta. E a árvore mais bonita do mundo, no meu ponto de vista, a araucária está aqui no Brasil, graças a Deus. Pradarias, coxilhas subtropicais com pradarias mistas. Olha aí onde nós encontramos a área de pradaria. Galera, a maior predominância no sul, mas nós encontramos também, na verdade aqui no sul, né? O nosso mapa aqui não ajuda muito, a gente fica difícil diferenciar pradaria. Ô, professor, por que as padrarias elas estão tipo divididas? Tem uma lá na ponta e tem mais pro lado de cá. Então, na verdade é o seguinte, a gente conta a pradaria aqui na região sul, tá? E uma parte aqui em cima no Amapá, perto aqui Roraima, nessa área aqui. Mas a área de maior predominância é na região sul. Só cuidado para não confundir com área de transição, porque a cor da legenda é quase a mesma, percebe? Pradaria um pouquinho escuro, ó, sul e aqui em cima para o Amapá. Agora, a área de transição, caramba, a cor é quase que, pelo menos nessa imagem aqui, é muito fácil de confundir, né? Se você perceber, ó, entre um domínio morfoclimático e outro, nós temos áreas de transição, que também são chamados de domínios, né? Vou fazer uma comparação esdrúxula, mas é só para você entender. Você negar que a área de transição é um domínio morfoclimático é a mesma coisa que você negar que a pele é um órgão. A pele é o maior órgão do planeta. Perdão. A pele é o maior órgão do corpo do planeta. A gente, geografia fala tanto de escala planetária, né? Fica na massa. Mas veja bem, a pele é o maior órgão que o corpo possui. Inteiriço, da cabeça aos pés. Né? Tem gente que não acha isso, mas a medicina diz que é. Então, vamos que vamos. Então, vamos lá, vamos dar uma aprofundada aí agora, galera. Domínio amazônico. Fiz questão de colocar imagens para quase todos, porque pode ser que amanhã você faça aí sua prova do pré-vestibular ou queira tentar uma SpaceX, e aí você vai se deparar com imagens. Além do que, é bom, né? É saudável a gente associar de maneira correta, extravasando um pouco os limites apenas do texto, tá? A Amazônia, ampla região natural que se estende entre o maciço das Guianas e o Planalto brasileiro, e desde o Atlântico até os Andes, na América do Sul, com uma superfície de 7 milhões de quilômetros quadrados, compartilhada pelo Brasil em sua maior parte, olha lá, Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia, embora a maior parte encontra-se no Brasil. É uma floresta latifoliada equatorial, entendeu? Grande biodiversidade com clima equatorial úmido, a gente já aprendeu o clima, terras baixas, muitas planícies e também depressões e pouquíssimos planaltos, por isso dizemos que são planaltos residuais. E a maior parte da floresta amazônica, aí nós temos um solo de baixa fertilidade. Aí a gente fala assim, pô, Bruno, mas tem uma biodiversidade da vegetação muito grande, como é que o solo não é fértil? Bom, a maioria dessa vegetação não requer propriedades ultravitaminosas para você plantar, como, por exemplo, a macaxeira, é o que chamam lá no norte, e aqui nós chamamos de aipim. Tangerina. Oi? Não é tangerina, não? Oi? Ah, não, é bergamota. Bergamota se chama tangerina. É bergamota. Não é bergamota. Vai para Natal e pede aipim, o pessoal até te atende, né? Pela educação. Fica te olhando estranho. Agora, É que nem, professor, é que nem ir pra Natal e pedir cavaca lá. Eles vão perguntar o que é. Não, eu sei o que é aqui. Lá é o quê? Lá é alguma coisa tipo de milho. É outro nome que eles dão. Quando eu fui lá, a mulher ficou em dúvida. O que é? O que é isso que você tá falando? Eu vou, pô, é isso aqui. É isso aqui que tá na frente da senhora. Caraca, que doido, né, cara? Eu te todos os dias. São fascinantes.
Olha lá, galera, mais um mapinha aí do domínio amazônico. A principal característica, ela é latifoliada. O que significa isso? As folhas são largas e grandes. Para quê? Vamos raciocinar. A gente que já aprendeu o clima. Lembra aí do fenômeno dos rios voadores? Que são enormes porções de água no estado gasoso? Cada árvore de aproximadamente 10 metros libera, em média, 300 litros de água. Mas isso só é possível porque as árvores têm folhas largas, ou seja, é uma árvore que pertence a um tipo de floresta chamada latifoliada. Ou seja, ela é muito heterogênea também, ela tem uma grande variedade. Ela é densa, ela é muito compacta, uma perto da outra. Ela é perene, ou seja, ela tem folha o ano todo, não é uma floresta que caduca as folhas e fica tudo pelado, não, tem folha o ano todo. Ela é higrófila, ou seja, a maioria das árvores são adaptadas a climas bastante mesmo, até porque o clima equatorial, como nós já sabemos, é o clima com maior nível de precipitação que tem no Brasil. Aliás, não só no Brasil, né? No mundo, o clima que mais chove é o clima equatorial. Domínio dos cerrados. Olha lá que interessante, galera. Quando você olhar, geralmente, as imagens com muitos morros, cuidado para não confundir formato mamelonal, mares de morros que a gente já vai ver, né? Mas quando você vê uma imagem com muitos morros e uma vegetação mais ou menos rasteira, com poucas árvores, né? Então você percebe que é o domínio do cerrado. Basicamente, quando a gente for ver mares de morros lá na frente, vocês vão perceber que o formato do relevo ele é arredondado. O relevo é arredondado. Por isso, mares de morro, formato mamelonar, lembra meia laranja. Já o cerrado, você vai ver um relevo sim, mas eles não são arredondados. Observa aqui, ó, pontiagudo, escarpado, Plano. chapada. Oi, pode falar? Tem plano também, né, professor? Tem plano também, exatamente. Entendeu? Tu não vai ver isso no mares de morros, tá? O cerrado é um domínio geoecológico característico do Brasil Central, região central do Brasil, apresentando terrenos cristalinos e sedimentares. Abrange não somente a maior parte da região centro-oeste, mas também trechos de Minas, parte ocidental da Bahia, sul do Maranhão e do Piauí. Olha que interessante, o que mais chama atenção é Minas, né? Pelo posicionamento geográfico de Minas e pela área onde a maior parte da atuação dos cerrados. Daí você vê como é que o estado de Minas é gigantesco. Nesse domínio, predominam os solos pobres e bastante ácidos. Olha aí o que eu falei para vocês. São solos altamente lixiviados, ou seja, já escorreu bastante por conta da chuva, e laterizado, deixou a laterita, aquele mineral, exposto. E que, para ser utilizado na agricultura, necessita de corretivo, como, por exemplo, o método da calagem, adicionando calcário ao solo, corrigindo o ponto de equilíbrio, ou seja, o pH. Na parte mais voltada para o sul, aparecem significativas manchas de terra roxa. Aí já é um solo mais fértil, certo? Uma grande fertilidade natural. A densidade demográfica é baixa e as elevações do Planalto Central funcionam como divisores de água entre as bacias amazônicas e a Platina e a do São Francisco. Gente, se eu tenho um planalto que serve como divisor de água, significa que a bacia hidrográfica que fica próxima a esses estados aí, ela será muito, muito boa. Por quê? Vai ser uma área de drenagem bem ampla, por conta aí do fato de ser um planalto. Os rios são perenes, ou seja, possuem água basicamente o ano todo, porém com regime de chuvas mais voltados para o clima tropical, né? Então chove bastante no verão, e as cheias vão ocorrer basicamente nessa estação do ano, e as vazantes quando há uma redução significativa da quantidade de água no inverno. Então, mais uma foto. Essa foto aqui, na verdade, é uma foto de satélite, né? Muito boa para você ter uma visão mais ampla. Do ponto de vista fisionômico, a sua forma, o cerrado é uma savana tropical. É a nossa savana brasileira, né? Muito comparado com a savana africana. Ou seja, ele tem uma formação na qual o extrato de árvore e arbusto coexiste com a vegetação rasteira, formada essencialmente por gramíneas. Temos árvores? Temos, mas não são árvores gigantescas e são poucas as que existem com esse formato, tá bom? Já no que diz respeito à flora, né, é uma formação especificamente brasileira, bastante distinta, ou seja, diferente das savanas africanas. Gostaria de deixar aí um adendo para isso, tá, galera? Segundo os especialistas, a região do Cerrado possui mais de 4.000 espécies endêmicas. Tu tem noção do que é isso? Alguém sabe o que é uma espécie endêmica? O que significa esse termo? É uma espécie rara? Exatamente, que só existe numa determinada região. Exatamente. Então, espécie endêmica só existe numa determinada região.
É o que acontece justamente aí. Imagine você... Professor, Oi, pode falar. é o Cerrado que é o hotspot brasileiro? Não. Em se tratando de Qual que é? vegetação? Não. Tem um desses aí que é hotspot. Então, Hotspot. hotspot é o quê? Ponto quente. Certo? Qual é o Aham. lugar que nós temos uma temperatura mais elevada no Brasil no que diz respeito à vegetação? Perdão, professor, não entendi. Pode falar de novo? Olha só, o que é hotspot? Traduzindo, ponto quente. Correto? Isso, correto. Então, se é um ponto quente, qual é a região onde nós temos as temperaturas mais elevadas? É o Nordeste? Temperatura mais elevada. Lá nós temos uma seca, Ah, sim. entendeu? Centro-Oeste? Então, olha só, galera, significa o seguinte, olha só. A região mais quente é a região amazônica, certo? Certo. Na região Correto. temos a maior biodiversidade do planeta. Agora, quando eu falo dessa biodiversidade em metros quadrados, eu tenho uma maior quantidade de biodiversidade no Cerrado do que na Amazônia. Então, não é só a temperatura, é a biodiversidade. O que faz com que o domínio do Cerrado, a região do Cerrado, seja de fato, e você está correto, o hotspot brasileiro não é somente a temperatura, mas é a quantidade de espécies endêmicas, que por metro quadrado é muito maior na região do Cerrado do que na Amazônia, beleza? Tranquilo. Então, procede aí a região do Cerrado, tá bom? No mosaico Tranquilo. do Cerrado, entrelaçam-se trechos de campos limpos, com predominância de gramíneas, campos sujos, gramíneas e arbustos, e campos cerrados, com predominância de arbustos de 3 a 5 metros. Bem pequeno, né? E os famosos cerradões, bosques com copas que se tocam e criam sombra, nos quais o extrato herbáceo arbustivo é pequeno, é rarefeito. E ao longo das margens dos rios, onde a umidade do solo é maior, nós vamos encontrar as matas galerias, que é uma vegetação própria, também chamada de ribeirinha, ou ripária, ou ripícola. Nunca vi isso sendo cobrado na prova, não. Não significa que não tenhamos que saber. Agora, galera, uma parada muito importante aí. Isso aí também contribui para o hotspot do Cerrado. O Cerrado, hoje, é a região mais detonada do Brasil, no que diz respeito à vegetação. Se você olhar esse mapa aí, olha como é que era antigamente, a área toda do Cerrado, e olha como é que ela foi encontrada em 2002. Então nós temos... Porque ela é bastante queimada, né, professor? Exatamente, ela é bem detonada, né? Porque o que acontece? Ó, se você olhar, ó, só um exemplo aqui antes que eu esqueça. Lobo-guará e xique-xique, né? Fauna e flora. Um animal e uma planta, uma flor muito bonita, que são específicos do Cerrado, você não encontra em lugar nenhum no Brasil. Ou seja, são espécies endêmicas. Estão entrando em extinção por causa da extração indevida de muita... Ih, rapaz, tá quase acabando. Da extração indevida de material aí, além das queimadas que são praticadas por lá. Mas por que essa região é tão esquecida? Quando a gente fala em área super explorada no Brasil, qual é o primeiro tipo de vegetação que vem à cabeça de vocês? A vegetação mais explorada desde o período colonial do Brasil é a... E aí? Mata Atlântica. Mata Atlântica. Alguém me diz por quê, por favor, a Mata Atlântica é tão falada e o Cerrado não? Vou te dar um dado estatístico. Atualmente, desde o passado até agora, nós temos somente 20% de Mata Atlântica no Brasil e 12% no Rio de Janeiro. Alguns livros já dizem que nós temos apenas entre 5% a 7% de Mata Atlântica no Rio de Janeiro. Ou seja, 12% era lá no tempo de Dom João e tampa de garrafa de rolha, quando eu comecei da aula, que eu falo isso. Mas os livros atualizados hoje estão dizendo que nós temos de 5% a 7%. Porém, o Cerrado só tem 5% hoje da vegetação total que era do passado. Ou seja, está muito mais detonado do que a Mata Atlântica. E aí eu te pergunto, por que se fala tanto da Mata Atlântica e você, por exemplo, talvez ouviu e não deu importância, não se ligou ou nem ouviu alguém falar que o Cerrado hoje está bem desmatado? Quem dá um chute aí para mim? Quem fala para mim por que é tão falado na Mata Atlântica e ninguém fala do Cerrado?
Por ser em regiões diferentes? Não necessariamente, mas sabe qual é o ponto principal? Me diz aí quem vocês conhecem que falou assim, ó. Pô, cara, aí meu sonho é passar minhas férias lá no Cerradão. Quero conhecer a Mata Galeria. Quero ver o Xique-Xique, o Mandacaru e o Lobo-Guará. Meu sonho nas minhas férias é juntar dinheiro e comprar um pacote pro Cerrado. Alguém já viu isso? Não, não. Lógico, porque não é bonitinho, não tá em cartão postal. A beleza que tem lá é da vida, é da biodiversidade. Aos olhos de quem não conhece, é apenas mato. Mas não é, gente. Existe uma riqueza da fauna e da flora muito grande ali. Só que é uma região que não é, ou melhor, é pouquíssimo explorado pelo turismo. Então, se não está no cartão postal, não é bonitinho, de fato, não tem jeito, não vai aparecer. Então, enquanto está todo mundo olhando para a Mata Atlântica, né, que é uma verdadeira cortina de fumaça, outras regiões no Brasil estão sendo devastadas, como, por exemplo, o Cerrado. Eis aí um dos problemas que nós temos. Domínio da Caatinga. Caatinga, que significa Mata Branca, tá Mato Branco aí, mas é Mata Branca, vem do Tupi-Guarani. É assim chamado porque, como é uma área de vegetação escassa e muito seca, por faltar água nessa região, os galhos vão ficando retorcidos, como vocês podem ver na imagem, e esbranquiçados, que infelizmente não dá para perceber daqui. E aí os índios lá atrás, durante muito tempo, apelidaram de Mata Branca, que traduzindo para o Tupi-Guarani é Caatinga. Ou seja, não tem absolutamente nada a ver com cheiro ruim. Eu, sinceramente, gostaria muito de saber, mas um dia eu vou descobrir por que Caatinga o pessoal fala que é um cheiro ruim. Enfim, né? O solo da Caatinga é razoavelmente fértil. Pouquinho, tá? Apesar de raso, ou seja, se é raso, é pouco desenvolvido, a gente já aprendeu isso em solo, e conter aí uma grande quantidade de pedras. A Caatinga abrange os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, sul e leste do Piauí e norte de Minas Gerais. Grandinho, né? Vegetação importante pra gente. Aí alguém me pergunta, Bruno, dá para plantar alguma coisa na Caatinga? Com certeza. É no interior do Nordeste que nós encontramos atividade agrária chamada fruticultura irrigada. Fruticultura, como diz o nome, é plantação de frutas. E por que irrigada? Porque ela é retirada água de lençóis freáticos e de aquíferos da região. Então não pense você que você se mudou hoje para o interior do Nordeste e vai plantar fruta, que você não vai conseguir, porque você precisa retirar água de aquíferos. E só com licenciamento ambiental, o que é um processo lento e pior, burocrático. Então aquele camarada que tem um poder aquisitivo alto vai conseguir. A gente, da noite para o dia, não. Olha lá, a média tropical do semiárido, né? Médias térmicas acima de 26 graus, com pluviosidade entre 300 e 800 milímetros. Tá, 800 milímetros é o pico, tá, galera? Já tem muito tempo que não bate isso aqui lá no interior do Nordeste. Acerca da fruticultura irrigada que eu falei. Para você plantar fruta, você precisa de uma estação seca e uma úmida. A totalmente seca ou parcialmente seca já está garantida praticamente o ano inteiro no Nordeste, no interior. Agora, a parte úmida, e aí por isso que tem que ter dinheiro, é o quê? O sistema de irrigação retirando água do aquífero, tá bom? Encontro de sistemas atmosféricos que nós encontramos aí, com uma grande incidência de rios intermitentes, ou seja, um rio intermitente é aquele que vai ter água na estação de cheia e vai ficar sem nada na estação de vazante. Diferentemente, por favor, não confundir rio intermitente com rio efêmero. Rio intermitente são aqueles que só têm água na época da cheia. Rio efêmero são aqueles que só têm água quando chove. Choveu hoje, forma um rio efêmero, amanhã ele some. Choveu depois de amanhã, forma um rio efêmero, no dia seguinte ele some, tá bom? Pega a extensão do Rio São Francisco, mais conhecido como Nilo brasileiro, né? O Velho Chico, Rio dos Currais da Unidade Nacional. E nascentes no tropical típico. Moleza. Olha que bonito, uma foto bem legal. Galera, quer ver eu pegar uma série de alunos em prova de vestibular, ou até mesmo em prova de sala de aula? É só eu pegar essa foto aqui, recortar a parte de cima, de baixo e mostrar só isso aqui onde eu estou passando o meu mouse agora. Ou só o lado de cá. Se mostrar o cactus, eles matam a charada. Mas se eu mostrar essa área de vegetação apenas no recorte, o pessoal marca tudo, até a Mata Atlântica, menos Caatinga. Porque tem a visão de que na Caatinga não tem planta. Pô, galera, tem planta. O extrato arbóreo arbustivo é bem baixinho, entendeu? Tem uma área muito descoberta, certo? E tem uma área também coberta por uma vegetação rasteira.
Bom, predomínio aí são das depressões interplanáuticas, como falamos anteriormente, exemplificado pela depressão sertaneja e a do São Francisco. Isso aqui tem que estar na massa do sangue, tá, galera? Sabe por quê? Porque cai muito na prova. A oeste estende-se até o Espigão Mestre e a Chapada das Mangabeiras. E nos limites setentrionais desse domínio, localizam-se inúmeras serras ou chapadas residuais. Lá no interior do Planalto Nordestino, nós vamos encontrar uma formação rochosa chamada de Inselberg, muito parecido com iceberg, né? Só que iceberg é gelo e Inselberg são morros residuais, que é composto basicamente por rocha cristalina. Algo um pouquinho aí, os famosos escudos cristalinos, né? Bem antigo, galera. Bem antigo. Beleza? Correto. Solo geralmente pouco profundo, devido à escassez de chuva, predomínio de intemperismo físico, e apesar disso apresenta boa quantidade de minerais básicos, o que favorece a prática da agricultura. Agora, olha que interessante, galera. Eu falei do sistema de irrigação. Essa aqui é a foto de 2008, ó. 28 de abril de 2008. Olha aqui o sistema de irrigação. Tá vendo aqui? A mangueira? É que não diz, não mostra onde está pegando. Mas isso aqui é o seguinte, galera. Tá ligado lá embaixo, a gente tirando água de aquífero. Entendeu? Caatinga, Mata Branca, isso a gente já falou. Blá, 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 a gente ganha tempo. Ó, faltam 2 minutos. Próximo que nós vamos falar é domínios de mares de morros. Mas como faltam agora 1 minuto e 50, eu vou parar essa gravação rapidinho, vou gerar o vídeo, me dá 5 minutinhos aí, é o tempo de tu ir no banheiro, tomar uma água, um gole de café, e eu já mando o link da próxima reunião. Valeu, galera? Tranquilo, professor. Só da explicação.